Pessoal, ontem após o empate contra o Operário, o Felipe, que foi treinador do Vasco na partida, foi perguntado sobre o zagueiro Capasso e confirmou que não gosta do zagueiro paraguaio. Logo em seguida, o Capasso postou uma foto nas suas redes sociais com o título do Campeonato Paraguaio que ganhou ano passado com o Olímpia. Então é claro, se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você clicar no botão do like e também se inscrever no nosso canal, que é muito importante e ajuda pra caramba, beleza? Vamos tentar chegar pelo menos aí a 30 likes nesse vídeo. Ajuda a gente aí que é muito importante. Agora, sem enrolação, deixa eu dar um play para vocês no vídeo e depois a gente comenta um pouco sobre essa situação de que o Felipe, que foi treinador da partida contra o Operário no dia de ontem e que ele é diretor técnico do Vasco, afirmou e confirmou que não gosta do zagueiro Manuel Capasso. Vamos lá. Felipe, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. É importante falar com você que estava como diretor técnico, né? Tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Diante do cenário difícil do Vasco financeiramente, o Capasso é o único zagueiro campeão no ano passado, né? Campeão paraguaio, e automaticamente se torna um dos mais valorizados no mercado, nem que seja no mercado paraguaio. Porém, o Vasco suprimiu o Capasso. A gente está com uma dúvida do seguinte: a gente imaginava que o Carille seria o real responsável por ter afastado o jogador. Porém, o Carille foi mandado embora e o jogador não retornou aos trabalhos ao Vasco. Queria saber de você a real situação do Capasso. A real situação são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar, mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. Financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, o seu nome? Lineker, vamos lá. O Capasso tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. Próximo. Boa noite, Felipe Leandro. Então tá aí, né, cara? O Felipe falando sobre essa situação aí do Capasso. E é o que a gente sempre fala, né? Eu falei pra vocês essa situação de que o Felipe, a diretoria do Vasco em si, ela parece não gostar do Capasso, né? Parece que o Capasso criou algum clima na diretoria do Vasco, brigou com alguém, não sei. A gente sempre tocava no ponto de, o Carille não coloca o Capasso por quê? E tá aí o motivo, né, cara? Eu acho que não era o Carille o problema. Eu acho que é a diretoria do Vasco, Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana e etc, que não gostam do Capasso. E por isso, o jogador ele treina separado. E o fato é esse, né, cara? O fato é que logo em seguida, o Capasso respondeu. E aí tá aqui, ó, que bagunça. Aparentemente, Manuel Capasso responde prontamente a declaração de Felipe via Instagram. E olha aqui o que o Capasso postou. O título do ano passado que ele ganhou no Olímpia, lá do Paraguai. Cara, que situação, né, cara? Que situação. E é o que a gente sempre fala, né? O que não me passa na minha cabeça, que não entra na minha cabeça, é o ponto do Souza estar na lista de relacionados praticamente todos os jogos e o Capasso não. Não entrava. E agora tá na minha cabeça o porquê, o real motivo do porquê o Capasso não é relacionado e o Souza sim. Porque a diretoria do Vasco ela deve limitar, ou deve falar assim, pô, qualquer treinador que chegar agora, eu aposto 1000 vezes que Diniz chegando agora, ou qualquer outro treinador chegar agora no Vasco, a diretoria vai chegar e vai falar, ó, esse jogador aqui ele não faz parte do grupo, não relaciona ele pro jogo, não coloca ele pra treinar junto com o elenco e tudo mais. É isso mais ou menos, né? A gente achava que a culpa era do Carille, que era cego, que não colocava o Capasso pra ser relacionado e tudo mais, mas na verdade a culpa é da diretoria, né? Ou do próprio Capasso, a gente não sabe o que aconteceu no bastidor, né? Mas a situação é complicada, né, cara? É uma situação bastante complicada. E dando direitos aqui de imagem do Lineker, tá? Lá do A Hora de Vasco, beleza? Então, cara, é uma situação complicada em que o Capasso não é nada de um grande jogador, craque, nada do tipo, tá? Nada do tipo. Mas ele é melhor que o Souza, na minha opinião. Não tem como o Capasso, ano passado foi campeão pelo Olímpia no Campeonato Paraguaio. O Campeonato Paraguaio é muito fraco, não é parâmetro, mas da mesma maneira. Tenho certeza absoluta que o Capasso é melhor que o Souza na zaga.
Tenho certeza absoluta que o Capasso é melhor do que o Lucas Oliveira, que é o reserva hoje do Vasco. O Maurício Lemos, que a gente contratou nessa janela de agora, nem joga, porque toda hora se machuca. O Lucas Freitas, a gente já viu que é um zagueiro limitado. O João Vitor, nunca que ele vale 40 milhões. Então, cara, querendo ou não, o time do Vasco ele não é dos melhores. Mas o Capasso tem uma vaga ali, pelo menos no banco, pelo menos dá uma oportunidade maior. Ele parece que quer jogar a camisa do Vasco, mas a diretoria parece que não quer colocar o cara pra jogar. O cara treina separado do elenco do Vasco, pra vocês terem noção. Complicado, gente, complicado. E aí, né, a torcida do Vasco manifestando e tudo mais, né, nada que o Capasso seja craque, nada do tipo, mas ele merece uma oportunidade, cara. E a diretoria do Vasco, Felipe, Pedrinho, Marcelo Santana, não sei quem, cara, nem coloca um cara pra jogar. É algo bastante questionável, tá? E aí tá aqui, né, o Nilson Almirante colocou. Atletas que o maestro Felipe gostou, aprovou e o Vasco jogou o dinheiro fora. Alex Teixeira, Souza, que são dois jogadores ali que, pelo amor de Deus, o Lloyd Augusto tá jogando bem, não vou dizer tá jogando bem, mas os últimos 2 jogos do Lloyd, na minha opinião, me passou uma boa impressão, uma melhor impressão que foi no início. Né, o Lloyd estava fazendo partidas desastrosas. Contra o Cruzeiro, entrou muito bem na minha opinião, e contra ontem o Operário, entrou bem regular, não entrou ruim não. Criou jogadas, tentou ir pra cima e etc. Agora vem em seguida ali os três jogadores ali que, meu amigo, Jean David, né? O Vasco pagou 8 milhões de reais de Jean David. Cadê o Jean David? Cadê o Jean David? 8 milhões de reais. Aí o Lucas Oliveira, um zagueiro que jogou 4 jogos no Japão. Aí a diretoria, na cabeça do Pedrinho, do Marcelo Santana, do scout do Vasco, não sei, do próprio Felipe, que aprovou a contratação, até porque o Lucas Oliveira, não sei se vocês não sabem, mas ele trabalhou junto com o Felipe, lá no Tigre, se eu não me engano, tá? Mas então, o Lucas Oliveira foi contratado, ele foi aprovado, né? Ele foi aprovado. E pelo diretor técnico ali, Felipe, Pedrinho, Marcelo Santana e o bonde todo. E é um zagueiro que jogou 4 jogos no Japão. Aí serve pro Vasco, né? Maxime Domingues, nem do Vasco ele tá mais. O Vasco pagou, se eu não me engano, acho que 1,8 milhões de euros, se eu não me engano. O cara nem no Vasco tá mais. Foi emprestado pro Toronto, lá do Canadá. É inexplicável. Aí o cara fala que não gosta do Capasso, que ele não faz parte do elenco, mas o Souza faz parte, mas o Lucas Oliveira faz parte, mas o Jean David, que entrou uma porrada de jogo e não jogou nada, faz parte. Vai entender, né, cara? Vai entender, né? E a ignorância do Felipe é algo ali que, meu irmão, cara, é desesperador, tá, gente? Essa situação do Vasco ali é desesperador. Desesperador de coração mesmo, tá? E aí tá aqui, ó. O Nilson Almirante manifestou. Felipe hoje mostrou, né, no caso ontem, mostrou o motivo pelo qual ele nunca vai chegar em nenhum lugar como técnico e gestor de futebol. Despreparado, incompetente e arrogante. Se não fosse o amigo do presidente, já teria sido demitido. Hashtag fora Felipe. E eu concordo, cara. Concordo, tá? Na live de ontem, eu esqueci o nome do cara que comentou, mas ele falou: ah, João, mas o Felipe ano passado ele comandou 3 jogos do Vasco. O Vasco ganhou 2, empatou 1. Beleza. Mas se você for notar, o empate contra o Atlético Goianiense já rebaixado. Aí depois de gol do Galo, beleza, ótimo resultado, em São Januário. Aí depois de gol do Cuiabá, já rebaixado também. Então, tipo assim, mérito do treinador? Mérito do treinador. Mas, né, cara, a gente espera muito mais, vamos dizer. Eu queria ver mais jogos. E aí ontem, tá mais uma definição de que o Felipe não serve pra ser treinador, pra nada, cara. Pra nada. E realmente concordo com o Nilson Almirante, se ele não fosse amigo do Pedrinho, ele já teria sido demitido. Porque as falas dele na coletiva foi ridícula, foi arrogante, foi ridículo. Com todo respeito, tá? Com todo respeito, porque o Felipe tem uma história no Vasco e tudo mais. Mas foi arrogante, cara. Foi arrogante. Enfim, né? Enfim. E ele, como treinador, já falei pra vocês, né, cara? Eu puxei o currículo do Felipe ontem na live. Posso puxar hoje de novo. Daqui a pouco, às 14 horas, tem live aqui no nosso canal também. A gente pode puxar novamente o currículo do Felipe como treinador.
Porque muita gente acha que o Felipe pode ser a salvação do Vasco como treinador e tudo mais. Mas não é não, gente. Não é não. O trabalho do Felipe no Bangu foi horrível. O trabalho do Felipe no Confiança foi horrível. O trabalho dele no Volta Redonda foi horrível. E logo em seguida chegou um treinador e conseguiu subir o mesmo time do Felipe, do Volta Redonda, para a Série B. Que hoje o Volta Redonda está. Será que ele serve no Vasco mesmo? Sei não, cara. E aí tá aqui também, né? Nos últimos 6 jogos como visitante, o Vasco, ele obteve 2 empates e 4 derrotas. Cara, situação crítica, tá, gente? Situação crítica, é desesperador, porque o Vasco não consegue jogar fora da sua casa, fora de São Januário. O Vasco não tem treinador até o momento. Não sei se o Vasco vai anunciar algum treinador por agora, hoje, sexta-feira, ou amanhã no sábado, não sei. Mas independente, o treinador que chegar é o Fernando Diniz, é o Sampaoli, é o Pesolano, é não sei quem. Independente, o treinador ele vai chegar na fogueira. Por que ele vai chegar na fogueira? Porque o Vasco joga domingo contra o Palmeiras em Brasília, depois viaja para Venezuela para jogar contra o Porto Cabelo pela Sul-Americana, depois viaja para jogar contra o Vitória na Bahia, aí depois vai pra Argentina pra jogar contra o Lanús. Todos esses jogos sei lá, em 10 dias, 15 dias, não sei. Então, cara, é complicado, tá? A situação do Vasco não tá fácil, independente do treinador que chegar, tá? Não vai fazer muitos efeitos no time do Vasco, não. Espero que queime minha língua, que eu queime minha língua aqui agora nessa fala. Mas tá complicado, independente do treinador que chegar, irmão, a situação parece não mudar. Vou até bater na madeira aqui, porque se Deus quiser vai mudar, mas tá complicado, cara. Tá complicado e desesperador, tá? Desesperador, porque semana que vem, se não ganhar do Porto Cabelo fora de casa, sei não. Acho que a gente nem consegue se classificar na Sul-Americana. Enfim, falando um pouco sobre o jogo de ontem, cara, um jogo ridículo, né, cara? Um jogo muito abaixo. Pra um feriado, né, de quinta-feira ontem, todo mundo em casa, dia do trabalhador e, meu irmão, o torcedor Vasco teve que parar o seu tempo pra poder assistir a partida patética do Vasco no dia de ontem, né? Uma partida horrorosa do Vasco. Partida horrorosa, não tem nem muito o que tirar de positivo nessa partida de ontem. O Operário teve mais posse de bola, o Operário teve mais finalizações, teve mais escanteio. Então, cara, não tem nem muito o que falar sobre a partida de ontem, mas mais um empate do Vasco, né? Pelo menos o Vasco fez gol. Porque contra o Lanús o Vasco não fez gol, contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro o Vasco não fez gol, e contra o Flamengo o Vasco não tinha feito gol. Ontem pelo menos fez o gol, né? Se tirar um ponto positivo da partida de ontem é o Nuno Moreira. Que depois de 10 contratações da diretoria do Vasco, do Pedrinho, Marcelo Santana e etc., acertaria uma pelo menos. Enfim, gente, complicado, a situação não tá fácil, mas vamos torcer pro melhor, né? Logicamente a gente sempre aqui vai torcer pro melhor do Vasco da Gama, mas tá complicado, tá desanimador. Às 14 horas a gente vai falar um pouco aí sobre esse assunto, vamos ver se o Vasco vai conseguir anunciar o nosso treinador, né? Porque precisa, não dá pra deixar o Felipe ali como treinador do Vasco, a gente já viu que é um cara ali totalmente despreparado, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, gente. Bom, uma boa tarde pra todo mundo. Daqui a pouco a gente tá ao vivo às 14 horas. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. É pro meu trabalho, não é pro Vasco, né? Então é isso. Obrigado pela moral. Saudações vascaínas.